Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, nessa manhã nós vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 2. A gente vai andar um pouco mais aqui no nosso estudo de Provérbios. E veremos do capítulo 2, obrigado, Celso, do versículo 1 ao versículo de número 9. Lembrando que nos últimos estudos a gente falou sobre as três vozes do capítulo 1: a voz da instrução, a voz da tentação e a voz da sabedoria ou da salvação. E aí a gente vai entrar então aqui no capítulo 2, versículo 9, onde Salomão vai mostrar a vida nossa como uma jornada. E é bem interessante que a gente pense na vida como uma jornada, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo pensando que a vida é para sempre. A gente sempre pensa isso, que tudo é para sempre. Até o dia que nós nos deparamos com os nossos filhos, nos perguntando sobre como será o céu, por exemplo. Alguém já teve que responder essa pergunta? Como que vai ser o céu? O que acontece depois que a gente morre? E coisas dessa natureza. E eu quero começar então, primeiro lendo o texto. Eu vou ler o versículo 1, e assim cada irmão pode ler um verso dessa passagem que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. Se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos, apurareis. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e dá a sua boca, tem a inteligência e Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. isso. Eu quero que os irmãos atentem primeiramente para o versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor. E o versículo 9: então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Eu quero começar contando uma história de um casal. E vamos imaginar então a história de um casal que diz aqui que certa vez eles estavam indo um carro e esse carro chegou em um determinado momento, ele estava equilibrado precariamente na beirada de um penhasco. E o marido, desconcertado ao volante, diz para a esposa contrariada: não fique assim, benzinho. Com certeza podemos aprender alguma lição com isso, que é sempre o que a gente fala quando alguma coisa dá errado. Então a esposa respondeu: sem dúvida, a lição é esta: a única maneira de chegar ao destino certo é escolher o caminho certo. Poderia até ser a Marta Paulinho, os personagens. Se bem que você não é o tipo de pessoa que erra o caminho, né, Paulo? Eu ia ser trancado. O como? Eu ia ser trancado. Mas ele também ia errar, viu, Marta? Mas veja bem, essa história é muito interessante porque ela faz a gente pensar em uma coisa muito simples, mas que via de regra nós não pensamos com muita frequência, que é exatamente a importância de saber onde nós desejamos chegar e qual caminho nós percorreremos para chegar a esse objetivo. Eu achei muito interessante a devocional do seu Zé falando sobre a questão do trabalho, porque tudo que nós fazemos na nossa vida atualmente a gente divide entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Então nós pensamos que tudo que nós fazemos dentro da igreja é sagrado e tudo que nós fazemos fora da igreja não é sagrado ou é profano. Quando nós vamos assistir um filme, nós pensamos
que se a gente assistir um filme que conta a história de Abraão é certo, mas assistir um filme da Marvel é errado, porque a gente faz uma distinção entre o sagrado e o profano. Então nós pensamos que participar de um trabalho, de uma reunião de oração é sagrado, mas o trabalho em si que nós desenvolvemos no dia a dia é uma coisa profana. E esse pensamento é errado. Por que esse pensamento é errado? Porque dentro de uma visão bíblica e uma visão cristã, tudo que envolve a vida humana, ela deveria ser considerada como sagrado. Desde o momento que, quando nós acordamos na segunda-feira para ir para o nosso trabalho, até o momento que nós vamos para a nossa academia fazer um exercício, para aqueles que fazem, até o momento que nós chegamos à nossa casa, tomamos a nossa refeição, tudo deveria ser considerado por nós como algo sagrado. E por que nós estamos falando isso? Porque todos os acontecimentos que estão envolvidos na nossa vida, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos, eles estão profundamente relacionados com o objetivo da nossa vida. Então, o nosso objetivo aqui não é a gente só encher a igreja de pessoas, simplesmente isso seria maravilhoso, mas é a gente entender que faz parte do propósito de Deus a gente estar nos lugares que nós estamos. Faz parte do propósito de Deus levarmos até o seu objetivo final, passando pelos caminhos que nós passamos. A nossa vida não é como uma série de acontecimentos desconectados que às vezes fazem sentido, às vezes não. Não é assim. Tudo que acontece na vida humana tem um propósito, tem um objetivo, mas também tem a nossa responsabilidade de escolhermos trilhar pelo caminho certo e pelo caminho adequado. É exatamente isso que Salomão está ensinando para o seu filho. Ele usa uma metáfora muito interessante da vida como uma jornada. E essa jornada, ela pode ser encontrada tanto na literatura clássica como na literatura bíblica. Por exemplo, tem uma história muito antiga e que naturalmente todos nós já ouvimos falar em algum momento, que é a Odisseia escrita por Homero. E nesse livro, nessa história, conta então que um homem chamado Ulisses, ele saiu de uma cidade chamada Troia e ele percorreu um caminho por 10 anos até chegar ao seu destino final. E o livro então vai contando a história do percurso desse homem, desse personagem, como que as coisas vão acontecendo. Mas se a gente traz para o contexto cristão, nós temos a história do peregrino. E qual que é a história do peregrino? Todo mundo conhece a história do peregrino. Ainda que não tenha lido, já deve ter ouvido falar. Mas a história do peregrino, basicamente, ela conta a história então de um personagem chamado Cristão, que ele sai de uma cidade chamada Cidade da Destruição e parte para a cidade chamada Cidade Celestial. E esse livro conta a história, escrito por John Bunyan, como que ele vai encontrando as tentações, as dificuldades, o desânimo em algum momento, até chegar no seu objetivo final. E essas duas obras, elas mostram a vida como uma jornada. A nossa vida é uma jornada. E tudo que acontece dentro do contexto da nossa vida faz parte dessa jornada. Da mesma maneira que o cristão tinha que lidar com vários personagens que na verdade simbolizavam alguns pecados que são relatados na Bíblia, assim nós também temos que lidar. Então a gente tem que lidar todo dia com a raiva, a gente tem que lidar todo dia com, não todo dia talvez, mas em algum momento a gente lida com o desespero, como a Marta me contou um dia que o Túlio teve uma convulsão, saiu assim, seu filho tem uma febre meio desproporcional, você não fica desesperado? Temos que lidar às vezes com o medo de perder o emprego, o medo, por exemplo, de abrir o resultado de um exame. Todos os dias nós temos que lidar também com a contrariedade de pessoas que vão se opor ao que você pensa, a maneira como você trabalha. Temos que lidar também com as perseguições, ainda que não nos formatos antigos, mas sim pessoas que elas desejam o seu mal. Você não precisa ter feito nada para elas, mas se elas não gostam de você, isso será suficiente para que elas desejem o seu mal. Mas o que nós não podemos perder de vista
é que tudo faz parte de uma grande jornada de aprendizado. E ainda que nessa jornada, às vezes, a gente ganha e às vezes a gente perde, nós não podemos perder de vista também que Deus é o grande condutor, o grande guia dessa jornada. Na Bíblia, Jesus ele nos ensina, por exemplo, que nessa jornada há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, e que cada um deles deve ou vai certamente levar para lugares diferentes. Por que a gente sempre enfatiza isso? Porque no discurso da sociedade, as pessoas vão dizer que se você for uma pessoa sincera, isso vai ser suficiente para você chegar a um bom lugar. É sempre assim. Eles vão dizer que se você seguir o seu coração, que se você fizer tudo direitinho, se você for uma pessoa bem intencionada, bem motivada, se você for uma pessoa que ajuda os necessitados, se você for uma pessoa caridosa, então certamente você vai chegar a um bom lugar. Mas a Bíblia vai nos ensinar que isso não é suficiente. E que quando ela fala sobre os dois caminhos, falando sobre a diferença entre o caminho largo e o caminho estreito, o que ela está ensinando em última instância? Que a vida cristã, primeiro, não é uma jornada fácil. Porque se fosse fácil, ela seria pelo caminho largo, fácil de passar, talvez sem grandes dificuldades, mas o que Jesus diz é que o caminho é estreito. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque exatamente o que Jesus vai nos ensinar, se eu não me engano, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 15, quando ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são roubadores. Então eu quero que nesse estudo, do capítulo 2, a gente pense então na vida cristã nesse sentido, como uma jornada de um caminho estreito, que não vai ser uma jornada fácil, que nós não temos a mínima segurança de que nós teremos ou poderemos viver o céu plenamente nessa existência, mas que sejamos devidamente preparados, pelo menos reconfortados pelo fato de sabermos que o grande objetivo nosso é estarmos nesse caminho estreito, caminhando com o Senhor, independente das dificuldades. É isso que Salomão vai ensinar para o seu filho: meu filho, ande pelo caminho ou pela jornada que te conduza à sabedoria. Aqui nesse texto nós vamos encontrar então 3 verdades sobre a sabedoria de Deus. A primeira delas, ele vai mostrar que a sabedoria guarda o nosso caminho, a sabedoria dirige o nosso caminho e a sabedoria aperfeiçoa o nosso caminho. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a conclusão que eu tenho chegado é que ninguém pode ser sábio para mim. Eu não posso simplesmente chegar para o Heber e falar assim: Heber, você é uma pessoa que no meu entendimento, você é uma pessoa que já aprendeu tudo, então tudo que você fizer, eu vou fazer também para alcançar o mesmo objetivo. Isso daria certo? Não. Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque esse é um caminho que todos nós devemos trilhar. Nós estamos diante de um mesmo evangelho, nós estamos diante de uma única verdade, a mesma verdade que é Jesus Cristo. Nós estamos diante dos mesmos ensinamentos, mas nós não podemos nos esquecer que essa jornada ela precisa ser trilhada e caminhada por cada um de nós individualmente. Exatamente como a questão da salvação. Não é assim a questão da salvação? Nós podemos, em última análise, salvar os nossos filhos? Alguém vai poder, em última análise, nos salvar? É lógico que não. Se nós não estivermos firmados na promessa de Cristo, e se nós não formos individualmente salvos e lavados pelo sangue de Cristo, não é uma experiência que outra pessoa poderá ter para nós.
É a mesma coisa em relação à sabedoria. Se você quer que o seu caminho seja guardado, então você precisa experimentar a sabedoria. Se você deseja direção aos momentos da angústia, então você precisa ter uma experiência com a sabedoria. E se você deseja crescer e aperfeiçoar, você precisa também ter uma experiência com a sabedoria. Veja que no versículo 1 ele começa dizendo: Filho meu, mostrando mais uma vez que são conselhos sábios de um pai amoroso, mostrando também que é o dever dos pais ensinar a sabedoria aos filhos. E até achei muito interessante ontem, porque a Margarete estava citando aqui alguns exemplos do que ela tem vivido, e eu acho que essa é a história da nossa vida. Nós ensinamos muitas coisas para os nossos filhos, mas quando nós menos esperamos, eles estão assimilando coisas totalmente diferentes daquilo que nós ensinamos. Não é assim? Você, por exemplo, ensina para o seu filho um linguajar, mas quando você menos espera, ele está falando linguajar. Agora, o duro é quando eles aprendem com a gente, né? Que nem eu tenho um problema que às vezes eu fico meio angustiado, sabe? Eu fico angustiado com algumas coisas. E aí, esses dias a gente estava lá na fila do Padre Albino, que amanhã ia fazer um exame, e aquilo estava me angustiando, estava meio assim, ficando nervoso já, que estava demorando, mas nervoso, mas de angústia mesmo. Aí a mãe olhou para mim e falou assim: você está nervoso? Mas eu não estava falando nada, eu estava me contendo, porque eu estava pensando naquelas agulhas, naquele negócio de segurar e tal. E aí o que você aprende com isso? Que eles percebem. Se você está nervoso, eles vão perceber. Se você está com medo, eles vão perceber. Se você não acredita no que você está falando, eles vão perceber. Por isso que o ensino do Evangelho não é uma coisa que está só no campo das palavras, mas tem que estar no campo da ação. Então, quando você vai ensinar para o seu filho sobre os princípios do Evangelho, eles têm que entender que você acredita naquilo, que aquilo é uma verdade para você. Por isso eu volto a dizer que ninguém pode ser sábio por nós. É uma experiência de cada pessoa, de cada indivíduo. Você não pode outorgar ou terceirizar. Você tem que passar para você aprender. Então, diante dos perigos da vida, é sábio ouvir o conselho de pessoas tementes a Deus. Por quê? Porque no versículo 8, Salomão vai dizer que ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Eu quero chamar a sua atenção agora para uma questão muito interessante, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos prestar atenção especialmente nesse trecho. Por quê? Porque nesse trecho nós encontramos aqui 8 admoestações para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Elas estão aqui, eu já separei as 8. Então Salomão vai dizer assim para o seu filho, que ele deveria aceitar a palavra de Deus, escondê-la no coração, fazer atentos os seus ouvidos, inclinar o coração ao entendimento, clamar por inteligência, alçar a voz por entendimento, buscar a sabedoria e procurar a sabedoria. 8 admoestações que aos nossos olhos parecem que significam literalmente a mesma coisa, mas nós poderíamos dizer com toda certeza que o resultado é um só. Salomão desejava que o seu filho tivesse uma experiência profunda e verdadeira com a sabedoria de Deus. É isso que Salomão desejava. Ele não queria para o seu filho as riquezas do seu reino, ele não estava preocupado se o seu filho teria uma vida próspera como ele teve, mas quando ele pensava na grandeza, na singularidade e na importância da sabedoria, então ele dizia assim: meu filho, você precisa aceitar a sabedoria, você precisa andar pelo caminho da sabedoria, você precisa inclinar o seu coração, você precisa gritar por ela, você precisa buscá-la, você precisa procurar, você precisa estar atentos para a sabedoria, como que dizendo, porque ela, e tão somente ela, vai guardar o seu caminho e vai protegê-lo em todas as veredas que você caminhar. Então, nesse ponto, o capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: a vida é uma jornada e todos nós temos que passar por essa jornada,
Para alguns é uma jornada mais longa, para outros uma jornada mais curta, mas seja como for, o diferencial sempre será se nós estamos conduzindo a nossa jornada alicerçados na sabedoria do mundo, ou se nós estamos seguindo a nossa jornada alicerçados na sabedoria de Deus. E aí, continuando, diz aqui que se nós desejamos ter a sabedoria, nós devemos ouvir com toda atenção o que Deus está nos ensinando, da mesma maneira que um garimpeiro procura o ouro e a prata. Alguém leia, por favor, o versículo 4. Quem achou, pode ler. Buscai a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurareis. Isso. Alguém aqui já conheceu um garimpeiro? Conheceram um garimpeiro de verdade? Nunca vi um garimpeiro. O meu tio era um garimpeiro por um tempo. E até na casa dele tinha um pedaço de pedra que, segundo ele, todo aquele negócio que brilhava eram fragmentos de ouro. Mas quando a gente vê a história de um garimpeiro na televisão, numa novela ou numa matéria, a gente percebe que todos eles têm uma obstinação, que é encontrar o ouro. E eles são tão obstinados na procura pelo ouro que eles destroem grandes reservas naturais em busca do ouro. Eles colocam a sua vida em risco por causa do ouro, porque eles têm sempre um pensamento de que se eles acharem uma boa pedra, todos os problemas deles estarão resolvidos. Tem um programa que passa na Discovery, que eu não sei o nome exatamente, mas ele conta a história dos caçadores de diamantes. Já viu o que ocorre? De ouro eu sei que de vez em quando deixa uma febre do ouro. Isso, Febre do Ouro é o nome do programa. E é muito interessante porque eles vão lá, montam uma equipe de vários homens, investem muito dinheiro no maquinário, eles vão lá, conseguem as licenças ambientais e eles começam a procurar. E é muito interessante quando vai chegando no final, aí eles conseguem lá, por exemplo, 200 gramas de ouro, ou da pedra lá que eles estão procurando. E aí você fala assim, nossa, mas só 200 gramas, mas é quando você vai ver o valor que aquilo vale, é um valor enorme. O que eu quero que os irmãos entendam? Se eles buscam com tanto afinco, conforme o versículo 4, o ouro e os tesouros escondidos desse mundo, que estão em qualquer lugar, que podem ser ou não encontrados, por que nós não buscamos a sabedoria com a mesma intensidade? Por que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a falsa segurança que os tesouros desse mundo podem nos dar e não buscamos a sabedoria espiritual que é gratuita, que é dada a todo aquele que buscar? Lá no Evangelho de Mateus, o que Jesus ensina? Batei, pedi, e todo aquele que busca encontra. Não é assim que Jesus fala naquela história, naquele pequeno trecho da sua pregação? E quando nós olhamos, por exemplo, para outros textos da Bíblia, o que eles nos orientam? Olha, tudo que está debaixo desse mundo que nós conhecemos, fatalmente, em algum momento, a traça e a ferrugem vai destruir. Mas se nós buscamos a sabedoria, por ela ser de natureza espiritual e por ela ser de natureza eterna, ela não pode ser corrompida. Mas aqui eu quero que você entenda, especialmente o versículo de número 5, porque Salomão vai falar sobre o resultado dessa busca. Eu quero que você perceba que do versículo 1 ao versículo 4 são admoestações. Meu filho, aceita a palavra, esconde no coração, fique atento aos ouvidos, inclina o coração para o entendimento, clama por inteligência, alce a voz por entendimento, busque a sabedoria, procure a sabedoria. Aí no versículo 5, ele vai apresentar o resultado. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Existe uma angústia muito grande no nosso coração pelo fato de nós não entendermos os desígnios de Deus. Não entendemos, todos. Então veja que essa semana eu estava lendo uma matéria
duas vezes aconteceu essa semana. Você está lá, por exemplo, num site como o UOL ou como aquele site do MSN, e você acaba vendo ali alguma coisa muito bárbara. A primeira pergunta que a gente faz é por quê, né? Por que isso aconteceu? Ou então, outro dia eu estava lendo sobre uma criança que foi morta, e depois que a gente é pai, a gente sempre fica sensibilizado com essas coisas, né, que envolvem crianças. Aí você fica assim pensando, por que essas coisas acontecem? Ou então com a gente mesmo, quando alguma coisa meio que foge ali do nosso padrão, daquilo que nós gostaríamos, a gente sempre fica angustiado. E por que isso acontece? Porque muitas vezes o conhecimento de Deus ou o temor do Senhor, ele não é claro aos nossos olhos. Por isso que nós estamos sempre com aquela sensação de que nós não estamos seguros o suficiente. Por exemplo, até estava falando, acho que foi domingo passado, sobre qual é a maior promessa da Bíblia. Qual que é a maior promessa da Bíblia? A maior de todas. Não. Essa é uma consequência. De uma certa maneira, sim. Você falou o Espírito Santo. A salvação. Não, também não é a salvação. A promessa. Essa é a consequência. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não. Esse é o dever. Esse é o mandamento. Eu estou falando qual é a maior promessa de segurança. Não, também. Eu vou falar uma palavra e os irmãos vão saber. É o significado da palavra Emanuel, que é um dos nomes de Cristo. Deus conosco. Deus conosco. Veja bem, não existe nenhuma promessa maior do que você saber que Deus existe. Por exemplo, se você pudesse escolher um poderoso exército, o maior do mundo, para estar com você, e pudesse escolher a presença do próprio Deus, você escolheria Deus, né? Então, por toda a Bíblia, essa promessa está lá. Eu serei com você, eu estarei contigo, ser forte e corajoso, ou o próprio nome Emanuel, Deus conosco. Por que a igreja é uma bênção? Não é porque nós somos legais e por que a gente faz um churrasco às vezes, ou por que a gente aqui fica fazendo coisas boas. Não, a igreja só é uma bênção por causa do Deus conosco. Se a gente tira o Deus conosco da igreja, ela vira um clubinho de bairro igualzinho o outro qualquer. Qual é o ponto que eu quero que você entenda? Por não entendermos profundamente o que significa o Deus conosco, é que nós sentimos medo. Por exemplo, por que nós temos medo de doença? Se Deus é conosco. Você não vê esse medo em alguns grandes homens? Por exemplo, lá na história da pré-reforma, os que foram mortos nas fogueiras. Você não via aqueles homens lá, pelo menos pelo relato da história, chegando lá em cima do meio do fogo, consumindo o seu corpo, e eles dizendo assim, eu vou dizer, não. Eles entenderam, Deus conosco. Por que as coisas se tornam tão complicadas no nosso meio? Porque nós não ainda entendemos com clareza o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Então, Provérbios, ele vai ajudar a gente nessa busca. Você quer deixar de ser ansioso? Você quer deixar de ter medo? Você quer deixar de ficar preocupado com coisas que você não pode controlar? Você quer combater esses sentimentos depressivos no nosso coração que insistem em nos colocar para baixo? O melhor e o único caminho é o entendimento do que Salomão chama de temor do Senhor e do conhecimento de Deus. Este homem, nesse momento da sua vida, ele entendeu que se ele buscasse a sabedoria, se ele aceitasse a palavra de Deus, se ele estivesse atento os seus ouvidos para a sabedoria, se ele inclinasse o coração para o entendimento, se ele clamasse pela inteligência de Deus, se ele gritasse com a sua voz pelo entendimento, então, consequentemente, ele entenderia o temor de Deus e entenderia o conhecimento de Deus. Essas são as duas coisas que nós precisaríamos para não ficarmos angustiados lá na fila do exame de sangue, que é uma estupidez, se parar para pensar.
Ou ainda que isso fosse uma coisa mais grave, você está lá na fila de um hospital esperando abrir um resultado muito delicado. Não importa o resultado do exame, desde que você saiba que Deus é com você. Ah, pastor, mas e se minha vida for reduzida em 10 anos? Eu poderia viver mais 10 anos, agora eu vou morrer porque eu estou doente. Faria diferença, ou fará diferença, se Deus é com você? Esses dias a gente assistiu lá em casa o filme de Jesus, que a mãe queria ver Jesus sendo crucificado, então eu já mostrei logo o filme do Mel Gibson para ela ver, né? E aí ela ficou horrorizada. Mas e quando ele olha para o ladrão da cruz e fala assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? É o significado da palavra Emmanuel, Deus conosco. Então, irmãos, até esse ponto eu quero que nós entendamos isso. Primeiro, a vida é uma jornada, e nessa jornada nós temos que estar atentos aos caminhos que nós estamos trilhando, porque embora Deus seja soberano, nós temos a nossa responsabilidade, e que dentro dessa jornada existe algo que nós devemos buscar incansavelmente, que é a sabedoria de Deus. E você não pode terceirizar isso. Pastor, meu filho é rebelde. Não posso resolver o seu problema com conselhos apenas. Eu não posso dar as fórmulas mágicas para que os problemas sumam de repente. Às vezes eu tenho que lidar com situações quando acontece alguma crise, algum problema, mas geralmente quando a gente é chamado para resolver um problema, em que estágio está esse problema? Teoricamente pós-solução. Exatamente, está lá na reta final, não dá para você fazer mais nada, os vínculos estão todos comprometidos, você até pode tentar amenizar você pode, mas não há muito o que fazer. Aí depois as pessoas vão falar, sabe resolver problema, né? Não consegue acertar uma, mas não é que assim. Se a gente não entender isso, então certamente a gente não vai entender o que Salomão chama de temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. São duas expressões que a gente precisa entender o seu significado. Inclusive lá no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Todas as vezes que você vê alguém que realmente tem uma noção boa de quem Deus é, e que isso causa nessa pessoa um profundo sentimento de reverência e temor, essa pessoa está trilhando pelo caminho da sabedoria. Só para a gente encerrar, deixa eu falar mais uma coisa importante. Quando nós vamos participar de um culto, geralmente a gente quer que tudo ocorra bem, né? A gente quer que os cânticos deem certo, a gente quer que a pregação seja clara, a gente não quer que demore muito, a gente não quer, senão a gente também já fica meio angustiado, a gente quer que as coisas sejam dentro de um tempo. Mas se nós somos guiados e governados pelo princípio do temor do Senhor, as nossas preocupações, ou a nossa preocupação principal seria qual? Se o culto foi o quê? Produtivo. Não, eu falei a palavra errada. Essa palavra é boa. Eu me expressei de maneira errada. A gente quer que o culto, vamos colocar entre aspas, tenha um resultado, ele atinja o objetivo. Então vamos chegar nesse ponto. Qual é o objetivo do culto? Isso, é isso. Por exemplo, por mais perfeito que ele seja esteticamente falando, se ele não for agradável, quando as ofertas eram oferecidas no Antigo Testamento, tinha um jeito de saber se ela era aceita ou não. Qual era o jeito? Era A fumaça, isso mesmo. Quando a fumaça subia, então, ou quando também que tem outras passagens que Deus ele consumia a oferta, aquilo significava o quê? Que foi aceito. O culto é a mesma coisa. Ele só tem importância e ele só cumpre o objetivo que o Weber colocou se ele glorifica Deus, se ele é aceito por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque via de regra nós estamos sempre preocupados com o que as pessoas pensarão, quando na verdade o princípio da sabedoria faz a gente temer a Deus e não os homens.
E quando ele fala, acharás o conhecimento de Deus, aí ele está falando da maior de todas as riquezas. E o que é o conhecimento de Deus, se não você, por exemplo, conhecer as doutrinas, os atributos de Deus? Que Deus é onisciente. O que é onisciente? Que é único em uma virtude. Onisciente significa Ele está o quê? em todo lugar. Hã? Ele está em todo lugar. Ele conhece tudo, ele vê tudo. Ele Isso, entende vê tudo. Onisciência, oni de único e a ciência de conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Ah, porque ele é o único. Não, você está certa nisso. Ele é o único que vê tudo. Isso, é isso mesmo. Os outros podem estar fazendo tudo, mas Deus está vendo. Sim, Deus está vendo tudo. E sempre quando a gente fala assim, Deus está vendo tudo, eu sempre fico preocupado mais comigo do que com os outros. Porque a gente fala assim, Deus está vendo o que o fulano está fazendo. É verdade. Mas ele está vendo o que eu estou fazendo também. Então, o que é o conhecimento de Deus? Você conhecer os atributos de Deus, o plano redentor de Deus, a maneira como Deus está escrevendo e desenvolvendo os capítulos da história do universo. O que é o conhecimento de Deus? Você entender o plano da salvação. Alguém, acho que foi a Ângela que falou, da questão da salvação. Isso é uma maravilha. Você saber que existe uma salvação depois da vida humana. Você saber que você tem um Salvador que vai estar lá te esperando com os braços abertos, não porque você merece, mas porque Ele é gracioso. O que é o conhecimento de Deus? É você olhar para toda a revelação das Escrituras e começar a entender que tudo tem sentido, que toda a história está na mão de Deus, que Ele está sentado no trono. Só que quantos conhecem isso efetivamente? Quantos que estão atentos realmente para a busca desses princípios e valores de natureza eterna? O livro de Provérbios, ele vai voltar os nossos olhos para a sabedoria de Deus, que é exatamente o que nós precisamos. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Eva. Nós esquecemos de dar um spoiler, usando o exemplo dos filmes, que nós sabemos o final. Isso, nós sabemos o final. Exatamente. Deveria ser o suficiente para que não nos angustiássemos, não tivéssemos isso. Eu enfrento, passando para o lado material, sempre dificuldades, porque quando as pessoas me procuram para que os seus problemas jurídicos ou contábeis sejam resolvidos, eles querem uma fórmula que dê certo para o erro deles, ou para o problema que eles têm. Eles querem uma fórmula escrita. E os programas de entrevistas, de documentários e os de autoajuda, todos eles têm uma fórmula que dá certo. Isso. E não existe essa fórmula. Não existe. Quando você pega um orientador sério, um psicólogo sério, mesmo que muitas vezes não é cristão, ele tenta demonstrar para as pessoas que não existe uma fórmula de sucesso, uma fórmula de felicidade, uma fórmula mágica para nada. Aquilo que o Senhor disse com relação que cada um deve trilhar os caminhos da sabedoria é o que ninguém quer fazer. Exatamente. Mas o livro de autoajuda, ele ajuda uma pessoa assim. O vendedor, o escritor dele. A pessoa que escreveu. Só isso. É o máximo que ele pode fazer. Ele pode até produzir em nós algumas reflexões interessantes, mas eles estão tentando, como o Eber falou, vender uma fórmula, né? Só que não existe uma fórmula. As nossas vidas não são iguais. Por exemplo, talvez o Paulinho ele fique angustiado com uma determinada coisa lá na vida dele, na família dele, mas não é a mesma da angústia do Eber e nem a do Doniel. Talvez a dona Nereide ela esteja tranquila com relação a algumas coisas, mas as mesmas coisas talvez deixem a Deus angustiada. Não pode ser assim? Ou nós somos todo mundo igualzinho, a gente está preocupado com as mesmas coisas sempre. Tem pais que quando os seus filhos são pequenininhos, eles deixam, que nem as crianças que vêm na escola dominical. Eu acho que muitos de nós não deixaremos os nossos filhos ir a uma igreja sozinhos, não deixaríamos, mas alguns deixam. Tem alguns que se preocupam, outros que não. E assim é o ser humano, cada um tem a sua identidade, a sua particularidade. A única coisa que realmente pode nos unir
e nos tornar realmente partes do mesmo grupo é o Evangelho. Mas fora isso, cada um é diferente dentro da sua angústia, da sua preocupação, mas uma coisa nós podemos dizer com certeza: a solução é a mesma para todos. Os livros de autoajuda, eles vão apresentar inúmeras soluções. Um vai falar de você fazer meditação, que tem um nome, como que é o negócio que o pessoal faz, que fica... Tem vários, tem tantras, tem meditação, Isso. tem... Mas tem um que eles ficam com os pés, que eles ficam meditando. Outros vão apresentar outras alternativas, você tem que relaxar mais, sair mais, curtir mais a vida. Outros vão dizer, você não pode se cobrar tanto, não pode ser tão exigente. A principal é acredite-se em si mesmo, né? Isso, mas o que Jesus vai dizer? Todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Pode lá. Fez um pastor, aí ele colocou uma frase na entrevista, que ele falou que ele acredita na teologia da prosperidade, né? Só que é assim, levantar joelhos no chão, depois levantar. Isso. E ir para o trabalho. Lutar. Eu acho que eu já vi essa frase. E ficar. Então, quer dizer, nas outras oportunidades também, né? Nas outros problemas também, né? Exatamente. Seria a melhor coisa, né? Exatamente. Levantar joelhos no chão, depois se levanta e vai, né? Ainda ontem, só para encerrar mesmo, eu estava vendo uma usina, estava contratando aí uma pessoa. Eu estava procurando, acho que vai ver coisa, não sei. E eu estava vendo o nível de exigência deles lá para um determinado cargo. Eram tantas linguagens de informática que algumas delas eu nem conhecia, nem ouvi falar, mas eu estava vendo o nível de exigência. Aí eu cheguei à conclusão seguinte: quem que está habilitado para esse cargo? 1 em 100. O melhor. Aquele que vai lá, que vai estudar, que vai se programar, que vai se... Esse cargo não vai cair no colo de uma pessoa que não sabe nem ligar um computador. Só se for o filho do dono da usina, né? Talvez. Mas via de regra não é assim que acontece. Então, como a Nilza colocou, esse é o Evangelho da prosperidade. Você acorda, mas em termos humanos, essa vaga só está disponível para quem seguiu aqueles critérios. Aqueles critérios. Não, Exatamente. aqueles ali de Salomão. Aqueles ali, sim. Só está para aqueles que seguiram os critérios de Salomão, mesmo em termos humanos. Exatamente. E é isso mesmo. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou pedir aos irmãos que, se vocês puderem, durante a semana, leiam o capítulo 2 de Salomão, de Provérbios, e a gente vai continuar depois, fazendo aqui algumas considerações, porque na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar sobre os efeitos desse mundo moderno na nossa espiritualidade. Como que a gente vai perceber isso? Pelo simples fato da gente não conseguir, por exemplo, encontrar um tempo sossegado para orar. Ou é alguém que vai te chamar, ou é o celular que vai tocar, ou é uma mensagem que vai chegar, ou alguém que vai bater na sua porta. O mundo ele está cada vez mais dinâmico, cada vez mais corrido, falta tempo para fazer tudo que tem que fazer, e esse, na verdade, é um dos efeitos que a gente tem que combater contra, que afetam a nossa espiritualidade. Então, eu ainda acho que aquelas pessoas, que nem o seu Ozê e o seu Aurélio, que moram lá no sítio, talvez mais o seu Ozê do que o seu Aurélio, porque ainda no seu Aurélio tem internet, mas aquelas pessoas que ainda não foram totalmente meio que contaminadas com os efeitos da tecnologia, talvez a mente delas ainda seja de uma certa maneira mais protegida. Serão capazes de ler melhor um livro, terão mais habilidades de conversar com uma pessoa sem olhar no celular, porque isso tem se tornado uma coisa cada vez mais difícil. Ou não? Ou é fácil? Esses dias eu fui na academia, eu não vou levar o celular na academia. Você sempre fica pensando, né? E se surgiu uma ligação importante? Então, que Deus assim nos abençoe. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. E os irmãos leiam o capítulo 2 de Provérbios. Eu passo a palavra